Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Eu sou Jamil Chad, colunista do UOL falando da Suíça, e estou aqui com a escritora e advogada Ruth Manos, minha parceira nesse podcast direto de Portugal. Toda semana a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo. E nesse episódio a gente vai falar sobre os desafios da pandemia para as crianças. Tanto eu como você, Ruth, temos crianças em casa e estamos vendo esse desafio de perto. Tem o começo da história, que é informar as crianças sobre o que está acontecendo sem criar um estresse ainda maior para uma situação já bastante complicada. Mas tem também as novas rotinas de quem, a essa altura, já conhece a vida na quarentena. Isso inclui a participação mais próxima do trabalho dos pais, a importância de projetos de médio prazo, o desafio para bebês e, claro, para as gestantes, e a volta para a escola no pós-quarentena e também, claro, o perigo permanente do vício em telas. O que você, Ruth, diz sobre esses desafios? Você que é madrasta da Francisca, de 9 anos, aí em Lisboa. Bom, Jamil, para começar, a gente está vivendo a limitação de espaço, né? Tá fechado em casa é infernal para a gente, imagina para eles que querem correr, que querem pular, que querem brincar, né? E a gente está falando ainda, tem que lembrar que existem casas com jardim, existem pessoas que têm o lá embaixo do prédio, existem pessoas que não têm nada disso. Aqui em casa, né, a gente tem uma varandinha que dá para ficar sentadinho só, não dá para fazer mais nada. E a gente imagina ainda quantas pessoas muito menos privilegiadas, aí a gente pegar o problema em si, pessoas que não têm espaço nenhum, né? Pessoas que estão acumuladas num único cômodo, tentando não se contaminar, tentando não morrer. Então, pensar nessas crianças também. E aí acho que a gente tem que pensar em toda essa energia contida que vem dos meninos e meninas que, né, que precisam correr, queimar, viver, tomar sol, se sujar e que não estão fazendo isso. A gente pensa na perda da convivência com os amigos, porque a gente pode pensar, né, Jamil, você tem 2, né, são irmãos. No meu caso, a Francisca é filha única, então ela tem que brincar com adulto. Você quer coisa mais chata do que brincar com adulto? Brincar com adulto é uma fria, a gente não sabe brincar, a gente desaprendeu e a gente fica ali tapando buraco, faz um quebra-cabeça, chuta uma bola, não é? Mas eles não estão brincando com crianças. A perda da convivência com os avós, né, na nossa tentativa de proteger a saúde dos avós, é uma super angústia dos dois lados, como a gente falou no episódio de saúde mental. E aí eu acho que a gente tem que entrar num outro nicho desses estresses para as crianças, que é o seguinte: eles são esponjas, né? Eles estão absorvendo a nossa energia, o nosso estresse, o nosso medo. Então a gente, a cada vez que se manifesta, que pensa, que perde a paciência, tem que pensar que a gente está jogando isso para cima deles, sim. Né? Os conflitos que a gente tem dentro de casa, casal, brigas, esse tipo de coisa, eles estão ouvindo o tempo todo, eles estão sujeitos a isso. E outra coisa, conversas de trabalho que normalmente a gente não tinha na frente deles, né? E falar sobre pagamento, sobre grana, sobre tributo, que a gente acha que eles não estão ouvindo, mas eles estão. Então, é muito importante a gente ter um super cuidado no que a gente está transmitindo para as crianças nessa fase, porque está muito difícil para eles, está muito difícil para a gente, mas eles absorvem tudo que a gente faz. É isso, Ruth. De fato, todos esses exemplos que você deu, pelo menos aqui em casa, um tem 8, outro tem 6 anos, e é curioso como eles escutam as mesmas coisas e traduzem, aqui, como você disse, o debate em casa, a questão da família, mas também, outro dia, um deles falou: pai, você já falou com o Tedros hoje? O Tedros é o diretor-geral da OMS. Chique, Jamil. Não, mas eu nunca tinha falado para ele, né, o nome do diretor-geral da OMS, mas claro,
os Zooms da vida estão abertos todos os dias, as coletivas de imprensa são pela internet e eles estão do lado, né? Então, eles também estão ouvindo os alertas sobre a pandemia de uma certa forma em casa. Então, como você disse, é uma esponja, essa esponja precisa ser cuidada. Agora, e já existem, e são várias as entidades internacionais, Unicef, mas também várias outras, que já começaram a mergulhar nesse assunto, porque se deram conta que aquilo ali, na verdade, essa geração, talvez essa seja a geração P, né, verdadeiramente a geração P, que tenha um impacto maior. E foram já formuladas algumas recomendações que eu, sinceramente, eu fiquei pensando, se eu soubesse disso lá atrás, em março, talvez nós teríamos passado 2 meses um pouquinho melhor, não diria perfeitos, né? Mas pelo menos talvez teria sido um pouquinho mais tranquilo, não é a palavra. Eu acho que a gente teria resistido um pouco, de uma forma um pouco mais positiva essa situação. São centenas de recomendações que obviamente vai desde da hora de dormir, etc., mas algumas delas que eu acho que vale para qualquer pessoa, em qualquer situação, e que mostra que, de fato, uma atenção especial precisa ser dada. A primeira delas, para os adultos, né, no caso, ser honesto sobre a doença. Ou seja, é sério. Não é dizer é uma gripezinha, fique tranquilos, isso não é nada. Não, é ser honesto sobre a doença. Agora, é também dar a informação correta, né? Não é você repetir, obviamente, as teorias de conspiração, que de repente saiu de um laboratório chinês porque a China queria dominar o mundo e porque existe... Não, ser honesto sobre a doença, mas dar a informação correta e sempre adaptado a cada idade. 2, mostrar que o confinamento, que apesar de ser um enorme sofrimento, funcionou em outros lugares do mundo. Isso é basicamente uma... se eu soubesse disso, quer dizer, se eu tivesse tido essa ideia, talvez teria ajudado vários dos dias que a tensão estava extremamente elevada, que a frustração estava muito grande. Mostrar, olha só, em tal país, isso, claro, eles passaram também por isso, e olha só, funcionou, o vírus foi reduzido. Então, mostrar que aquilo ali, que aquele sofrimento que eles estão passando tem um resultado e que tem um fim. Então, isso tudo ajuda a diminuir essa tensão, esse impacto. Outro ponto que aí até jogar contra nós, jornalistas, mas eu adotaria também, que é desligar a televisão. Não tem motivo para você ficar a cada 30 minutos sabendo um novo número atualizado de mortes e de pessoas contaminadas. Quer dizer, você eventualmente até pode saber, mas isso não precisa fazer parte da vida das crianças dentro do confinamento. Óbvio, informar, com certeza. Agora, você não precisa viver uma enchente de informação para as crianças, criando, na verdade, ampliando essa tensão. Isso, sim, acabou acontecendo em casa por basicamente uma sorte, mas programar projetos de médio prazo. Então, olha, vamos pintar a casa até a semana que vem. Vamos construir tal coisa até a semana que vem. Porque aí coloca um objetivo que não vai acabar naquele dia e justamente você consegue, na verdade, ajuda a fomentar essa rotina. Então, tudo isso são dicas, não é minha, são instituições mesmo que estabeleceram isso como forma de ajudar, a própria OMS também colaborou, e tentando colocar isso como uma rede de socorro nesse momento. E o principal deles, que todo mundo concorda, é deixar que as crianças falem, que elas possam, de uma forma, colocar para fora toda essa tensão e deixar que elas conversem, porque ali vai estar muito das inquietações que elas vão ter. Jamil, e eu acho, você falou essa coisa de deixar as crianças falarem, se expressarem, eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial com certos comportamentos das crianças, porque
Coisas que, num cenário normal, você podia dizer, isso é uma birra, tá chato, tá com sono. Talvez não sejam. Então, eu acho que é importante a gente, como adulto, entender que o comportamento deles, a gente não pode esperar que seja o mesmo que era 3, 4 meses atrás. Então, pegá-los pela mão e também tentar explicar para eles o que são essas emoções. E acho legal também a gente que está um pouquinho mais para frente, a gente que está aqui na Europa e que as coisas já estão um pouquinho avançadas em relação ao que está acontecendo no Brasil, falar um pouquinho sobre essa coisa que você disse de projetos a médio prazo, então projetos futuros. Então ela estava super chateada que não ia ter festa de aniversário, não vai ter festa de aniversário e tal, e a gente falou, vamos esperar ver o que acontece, então quando acabou o estado de emergência, o que vai ser permitido, o que não vai. Então a gente deixou muito claro para ela, é claro que você não vai ter uma festa de aniversário como tem todo ano, mas a gente pode fazer alguma coisa. Então, mostramos para elas os dados, que o governo deu do que se pode fazer. A gente falou, pode juntar até 10 pessoas. Então então você vai escolher alguns amigos para vir fazer uma festa pequenininha. Então são até 10, é até 10. Mas dá para as crianças os elementos, primeiro de tentar mostrar que a vida volta um pouquinho ao normal, mas também não iludir de que não, vai dar tudo certo e tal. Então ser realista, dar as informações, como você disse, de forma honesta, e tocar as coisas aos poucos. E Jamil, eu acho que outro assunto que a gente tem que falar aqui, a gente está falando dos nossos, que tem aí entre mais ou menos os 6 e os 10, mas a gente precisa falar sobre bebês, e a gente precisa falar sobre gestantes. Eu estou naquela idade em que a gente tem trocentas amigas grávidas e eu estou muito solidária a essas amigas grávidas durante a pandemia, porque isso deve ser um verdadeiro pesadelo, a angústia, o medo do hospital, o medo de fazer as consultas, o medo pelo bebê, o medo por si mesma, o medo do parto no hospital. Então, falar um pouquinho sobre isso e pensar também nos impactos que isso vai ter, quais vão ser as sequelas que vão ficar disso, que podem não ser físicas, mas certamente vão ser mentais. Eu acho importante falar sobre um caso interessante aqui na Europa, que aconteceu na Ucrânia, A Ucrânia é um país que é muito procurado para barriga de aluguel. E por causa do fechamento das fronteiras, mais de 100 bebês que estavam esperando para ser buscados pelos pais não foram buscados, porque as fronteiras fecharam. Então os berçários da Ucrânia começaram a ficar super lotados, tinha berçários com mais de 30 recém-nascidos, com pouca mão de obra, ou seja, são aqueles recém-nascidos que naquela fase da vida em que o colo e o acolhimento e o aconchego é mais importante, essas crianças não tiveram isso, não estão tendo isso, e do outro lado da fronteira, pais verdadeiramente desesperados para buscar os seus filhos que estavam ali esperando. Então são problemas inimagináveis, Então pensar nos bebês, será que é reversível essa falta de colo? Será que é reversível também o estresse que as grávidas estão passando nessa fase? Eu acho que essa história da Ucrânia, pessoalmente, quando eu vi, Ruth, eu fiquei muito impressionado, porque é basicamente um sistema de adoção existente na Europa e que era inquestionável. E aí, de repente, você tem esse acúmulo. E essa pergunta que você faz é extremamente válida. Vai ter recompensa ou vai ser compensado de alguma forma essa falta de colo inicial? Não sei, não tenho nem como responder. Agora, o que eu senti aqui, e isso já é de experiência pessoal com os meninos, mas também com os meninos dos vizinhos, conversando com a rua aqui, todos tinham mais ou menos a mesma percepção, que era o seguinte, a gente se deu conta de que os filhos, pela primeira vez, entenderam que os pais não controlam tudo. A gente não tinha, claro que não tem, o controle, muito menos no momento de uma pandemia, que você não sabe nem quando vai acabar a quarentena. Agora já acabou, agora estamos na transição, mas até mesmo na transição, como a gente já conversou, várias das respostas ficam no ar. Pode isso? Pai, pode convidar não sei quem para jogar bola? Não sei.
né? Ou aquela pergunta, vamos perguntar para o pai do teu amigo se ele aceita vir em casa, né? Então todas essas perguntas apareceram de uma forma muito clara, e aí a descoberta do lado deles de que nós não temos o controle de tudo. Eu acho que isso, pelos olhos deles, cada vez que a gente respondia não sei, foi uma descoberta, né? Isso foi uma descoberta. Agora, também por nós estarmos, de uma certa forma, falando do futuro, né, Ruth, aqui na Europa, a volta às aulas dos meninos, não apenas por toda a nova estrutura que existia na escola, etc., foi, mais uma vez, um momento de transformação. E um momento de transformação extremamente interessante, que também foi um aprendizado, foi um novo aprendizado. Primeiro, acordar cedo, né? Voltar a acordar cedo. Isso foi vamos dizer assim, ainda está sendo o desafio diário e inicial de cada dia. Por quê? Porque passamos aí mais de 2 meses sem horários. Por mais que a gente tentasse colocar algum tipo de rotina, ninguém acordava às 6:30 da manhã, né? E aí você tem a volta a acordar cedo. E aí tem um outro elemento que, pelo menos, foi aí uma parte positiva dessa história toda, que o fim de semana virou fim de semana, né? Voltou a ser fim de semana. A gente descobriu que o fim de semana é para jogar bola, que o fim de semana é para fazer nada, que o fim de semana é para contar história, é o que for, mas o fim de semana não é mais escola. Então, isso foi a outra parte, vamos dizer assim, do aprendizado. Mas, dito isso tudo, Ruth, obviamente a gente está falando de situações extremamente privilegiadas e fora, vamos dizer assim, do que uma parcela gigantesca da população mundial vive. E um outro ponto fundamental desse impacto nas crianças, como você citou a questão da Ucrânia, é a questão da pobreza. Então, já tem várias indicações de entidades internacionais, Banco Mundial, etc., que apontam, no caso da Unicef mais especificamente, que a pandemia vai gerar 86 milhões de novos pobres entre as crianças. Então, será que a gente pode imaginar o que é, em apenas um ano, você ter 86 milhões de pessoas não, crianças, não estou falando dos pais ainda, só deles caindo nessa pobreza. Então, é algo que, obviamente, vai abalar muitas sociedades. Eu não diria nem que a gente precisa esperar isso acontecer. Quando as escolas fecharam pelo mundo, a Unesco estimou que no auge das quarentenas, 1 bilhão e 600 milhões de alunos ficaram fora das escolas. A gente pode até reclamar que foi um caos em casa, que não dava para trabalhar, que não sei o quê. Não, mas olha só, esse número é impressionante, mas desse total, 370 milhões de crianças iam para a escola para comer, né? Então, não ir para a escola significou já uma pobreza, já um processo perigoso, que, claro, pode ter repercussões bastante graves. Não precisamos ir longe, não precisamos ir na África, não precisamos ir em algum lugar do mundo para entender isso. Há poucas semanas saiu um dado que isso ficava muito claro, mas com os dados você vê uma foto muito mais nítida de tudo isso, que 34% dos alunos que tem de passar no Enem, né, no Brasil, não tem internet em casa. E aí? Então, assim, não adianta dizer, não, mas olha, as condições vão ser iguais para todos, etc. Não são iguais para todos. E isso precisa ser reconhecido. Eu acho que essa é uma parte dessa história da pandemia, que não é dizer, eu não sabia que isso existia. Claro que sabia, e todo mundo sabe. Agora, todo mundo, digo, do poder público, das autoridades. Agora, além de saber, chegou o momento de reconhecer. Reconhecer e dizer, sim, ela existe e sim, precisa ser lidada. E que crianças não têm as mesmas chances. A pandemia, de uma certa forma, desnudou a desigualdade também entre as crianças.
Esse é mais uma parte de uma história com várias camadas, né, Ruth? Você vai, a pandemia é aquela história que você vai, né, tirando as camadas, e ela não termina, porque tem história atrás de história, dramas atrás de dramas, descobertas atrás de descobertas, e o das crianças é uma delas. Geração P volta já. O podcast UOL Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ô Jamil, eu fico pensando, né, estava falando no começo aquela questão das crianças terem que brincar com o adulto, que é muito chato, né? Eu fico pensando que ainda, imagino que é mais chato é ficar só com a parte, vamos colocar entre aspas, a parte chata da escola, né? A escola, por que a escola é gostosa para as crianças? E basta lembrar da nossa infância. Por que você quer ir para a escola? Porque você quer a hora do recreio, porque você quer seus amigos, né? Quando você já é pré-adolescente, adolescente, porque é pra falar com as amigas, ver as pessoinhas, os paqueras, aquelas coisas. E, de repente, eles ficaram só com a parte de trabalho, ou seja, são crianças que, em certa medida, por causa da quarentena, viraram um pouco adultos, né? Que eles estão sentados trabalhando e mais nada, sem conexão, sem troca, sem correr, sem rir. Então, acho que é mais um fator para a gente pensar. E isso me gera uma preocupação, Jamil, eu não sei como é que é na sua casa a questão de videogame. Vamos falar sobre vícios de criança, né? A gente está bebendo mais do que deve, vamos falar a verdade. A gente está bebendo mais do que deveria. Mas as crianças também estão com ameaça de vício, né? Vamos falar de videogame, vamos falar de jogos online, vamos falar de YouTube, vamos falar de TikTok. Você sabe o que é TikTok, Jamil Chad? Não sabia. Não sei mesmo. Não sabe, né? Pais menino. Eu estou esperando você me explicar. TikTok é interessante porque ele é o primeiro aplicativo chinês que viraliza no Ocidente. Ele é uma revolução. É um aplicativo de vídeos curtos e que fundamentalmente são usados para coreografias de músicas, em que as pessoas fazem, os outros imitam e tal. Mas eu vou falar para vocês que o TikTok ele é relativamente recente, então assim, ele se intensificou muito durante a pandemia, né? E aí, agora que aqui as coisas começam a voltar lentamente, a gente foi numa pizzaria e tinha uma fila de espera. E na fila lá, com os 2 metros de distância, eu olho para o lado e tá a Francisca, minha enteada, fazendo 500 passos de coreografia sozinha, sem música. Parece mesmo coisa de maluco. E eu olhava e falava, mas você não fica com vergonha? Bom, você não fica com vergonha, tudo bem, continua aí. Daqui a pouco eu olho para uma outra família e tem uma menina da mesma idade fazendo exatamente a mesma coisa. E de repente eu olho e tem um outro menino um pouco mais velho, de uns 12, 14, fazendo a mesma coisa. E eu olhei para tudo aquilo e falei, será que isso é culpa da pandemia ou será que isso haveria mesmo sem pandemia? Um monte de criança dançando sem música sozinho no meio da rua, parece mesmo que a gente está num filme de ficção científica. A questão do videogame é um problema na sua casa, Jamil? Olha, virou um problema. Ele continua não existindo, mas virou aquela história. Se a gente tivesse videogame, teria sido mais tranquilo os 2 meses, né? Então tem todo o debate, vai ter ou não vai ter videogame? Porque, de fato, não só o videogame, Ruth, eu acho que vai além, é a tela. A tela em geral. A tela em geral entrou em casa com uma força. Eu confesso que a estratégia em casa era a de mantê-los o mais afastado possível das telas, pelo maior tempo possível, mas eu vou te dizer, a quarentena destruiu essa estratégia. Não porque eles foram para o videogame, mas porque a escola foi, cada um no seu computador. Quer dizer, eles nem tinham computador. Ganharam, na verdade, um computador antigo aqui, o outro ali, e passaram a passar as manhãs inteiras na frente da tela de um computador. Obviamente que ninguém
no trabalho da escola e descobriram YouTube, descobriram Google, descobriram que o Google tem resposta para tudo, né? E aí você tem que explicar, calma aí, alguém colocou a resposta, né? O Google né? Vamos só deixar muito claro, né? Tem uma pessoa. Exatamente, aí, olha só, você precisa ser o cara que vai fazer o Google, não o cara que vai usar o Google, só para a gente colocar, né, quais são as prioridades na vida. As metas, né? Você tem que fazer o próximo Google, você não precisa, não é o cara que vai usar. Mas, enfim, foi descoberto para eles dentro de casa, insisto, de forma extremamente privilegiada, né, uma vida que eles não conheciam antes, que é a das telas e o que existe além disso, do videogame, etc. Então, isso não vai ter volta. Isso eu sei que não vai ter volta. Eu sei que foi aberta a quarentena, entre várias coisas que ela gerou uma brecha que eu não vou conseguir fechar mais. Que eu não vou dizer, olha, a escola pediu para vocês trabalharem no computador, mas eu não deixo vocês. Vai ser complicado, obviamente. Agora, como a gente ainda está na fase de transição, e essa é uma questão também que eu aprendi e que foi muito, eu acho que foi muito legal no fundo, a alegria que eles tiveram em voltar a ver as pessoas. Isso foi impressionante, né? Até pessoas que eles falavam, crianças que eles falavam, o fulano não é meu amigo não, o fulano não tem mais esse papo, fulano não é meu amigo, eu vi fulano, né? É curioso, porque isso é lindo, é espetacular, foi espetacular. E claro, o próximo objetivo é organizar um jogo de futebol, que ainda não pode, Ruth, mas vai poder, eventualmente, a bola vai rolar. Mas enfim. Se Deus quiser. É isso aí. Talvez essa transição ela traga tanto um volume de aprendizado tão importante quanto a própria quarentena, porque a transição pouco a pouco, conta-gotas, voltando a ter a sensação da eventual normalidade. Então, pode isso ou não pode? A fronteira é até onde? Eu posso ir até onde? Isso eu posso, mas aquilo eu não posso. E aí, outro dia foi espetacular, porque o pequeno de 6 anos me perguntou, papai, já pode tomar sorvete? Eu falei, cara, quando é que você não tomou sorvete na quarentena? Era para ver se você caía, entendeu? Eu achava que ele nunca mais tinha tomado sorvete. Deve ser isso. Ô Jamil, para encerrar nossa conversa, eu queria falar só mais uma coisinha. Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto de lei 2765, que eu acho que pouca gente está sabendo disso no Brasil e é super importante. Esse projeto, gente, está aguardando votação na Câmara e ele pretende criar a extensão da licença maternidade de 120 para 180 dias durante a pandemia. Ele tem uma série de outras medidas, como ampliação da licença paternidade e outras medidas que visam garantir que as crianças de até 1 ano sejam cuidadas em casa durante o período de pandemia. Tá? Então, é claro que a gente gostaria que fosse 180 dias de licença maternidade sempre, mas o projeto prevê que pelo menos enquanto tiver coronavírus, a gente precisa ter mais tempo de licença. Essa é uma votação super urgente, porque enquanto a gente está aqui gravando, ouvindo podcast, fazendo nosso almoço, tem um monte de família que está enfrentando um problema gigante, que é acabar a licença maternidade e não ter o que fazer com o bebê, Jamil. É impressionante isso, é assustador, né? Não tem creche, não pode deixar com a avó, os apoios sociais estão reduzidos e tem mulheres, né? Médicas, enfermeiras, faxineiras, pessoal que trabalha em supermercado, um monte de gente tendo que voltar para o trabalho sem ter o que fazer com um bebê de 4 meses. Então, e além disso, criando mais um problema que é dificultar a amamentação numa fase em que está comprovado que a amamentação é fundamental para aumentar a imunidade dos bebês. Então, deixo esse recado, quem não conhece o projeto, conheça, vamos torcer, porque isso é um direito fundamental para todas as famílias no Brasil, para que essa nossa geração P, né, Jamil, cresça com pelo menos um pouquinho menos trauma do que a gente já sabe que vai gerar. Ruth, esse é um ponto extremamente importante, inclusive nas transições aqui na Europa. A volta ao trabalho está relacionada com lugares na creche, com lugares na escola. Então, eu acho que é uma resposta, inclusive, super humana. No caso, a gente sempre critica o governo, as autoridades, mas em alguns países europeus, condicionar e, na verdade, permitir que a mãe ou o pai
fiquem em casa, continuem trabalhando em casa até que a criança tenha esse lugar na creche, é algo extremamente humano, porque é isso. Você já teve todo esse impacto foi extremamente profundo, e a gente vai ter de dar a mão para essas crianças. A gente vai ter de dar a mão por alguns meses, eu diria talvez até por alguns anos, para que elas não tenham o medo que elas tiveram. Eu não diria até medo não é um medo explícito, mas é a incerteza, né? Essa incerteza, ela pode ser muito prejudicial, até mesmo na autoconfiança, na transformação dessas crianças em adultos proativos nas suas áreas, etc. Então, eu acho que a geração P vai precisar ganhar a nossa mão, a gente vai precisar andar de mão dada por alguns meses ainda para superar isso. É isso aí, Jamil. E coincidência ou não, eu tenho que me retirar agora, porque eu tenho horário agendado no salão de cabeleireiro aqui de uma moça de 9 anos, no quarto ao lado, entendeu? Eu agendei horário para fazer cabelo, maquiagem com sombra azul, verde, glitter, estrela na testa. Eu lamento, mas eu tenho que te deixar, Jamil Chad. Queremos fotos. Vai jogar bola depois, vê se não quebra o tornozelo, que é só o que falta na pandemia. Beijo, Jamil, beijo para todo mundo que ouviu a gente. Até a próxima. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.